Olá pessoal, cursos Projetar Pará aqui no Pará e nós vamos dar sequência à aula de número 14. Nós vamos aqui inserir a placa superior, né, a placa aqui na mesa superior e na mesa inferior da nossa viga. Então vamos inserir. Para inserir, a aula anterior nós colocamos a placa na alma. E agora nós vamos colocar a placa na mesa, né? Essa placa de junção, essa placa que vai fazer a união entre as duas partes da nossa viga. Então nós vamos dar dois cliques aqui no invólucro e vamos para a primeira guia, né? O nosso Advanced Steel ele está em inglês. Nós já temos aula sobre esse mesmo assunto, né, no Advanced Steel em português em outros vídeos. Nós vamos estar dando sequência neste curso aqui, que é do ano de 2025. Nós vamos terminar essa estrutura e nós vamos também tirar detalhes dela, né? Nós vamos aprofundar na questão de configuração e de detalhes. Então agora nós vamos mudar aqui, ó, tipo, nós vamos colocar no item 1 e aí aparece para nós aqui. Neste caso aqui, ela apareceu bonitinha, já configurada, com o mesmo tamanho da placa que foi inserida aqui na alma. Então vamos só conferir. Comando DI no teclado. Nós temos aqui, olha, a distância de 280. E como é que eu coloco essas distâncias? Simplesmente eu venho aqui no flange top, flange bottom. Flange top seria a placa na parte superior, no topo, né? Parte superior, top. E o outro flange bottom, né, que é na parte inferior. Nós vamos vir aqui em, né, a configuração dos parafusos são essas aqui, olha, 3/4 de polegadas, que é o nosso parafuso A325, a marca do nosso parafuso, né, seria exatamente esse modelo aqui. Teríamos aqui a 307 e outros modelos, mas a que nós vamos utilizar é exatamente esta. Número de colunas. Observa que eu tenho dois aqui e aqui tem número de colunas dividido por seção, né? Essa seção aqui para essa viga, essa seção aqui para essa outra viga. Então nós temos aqui, ó, o number colunas, coluna 1 e coluna 2. Tá aqui, ó, coluna 1, coluna 2. São duas seções de parafuso. Se eu colocar mais aqui, olha, observa que aumentou aqui, ó, tá vendo? Aqui essa seção passou a ter 3, a seção 1 e a seção 2 com 2. Aumentar aqui também, ó, ele também aumenta, certo? Mas a nossa seção ela é com 2 parafusos, semelhante aqui à placa da alma. Então nós clicamos aqui, ó, na coluna, parafusos da coluna. Isso aqui, na verdade, essas nomenclatura aqui nem sempre corresponde ao que nós estamos observando aqui, que na realidade é uma viga, né? Coluna se estivesse de pé, né? A gente chamaria de coluna. Então nós temos aqui, olha, 50, que é o item 1, e o item 4. Então recebe o mesmo valor, 50, que é a distância entre furo e aresta, né? O acabamento aqui, o final da placa. Então nós temos aqui, ó, centro do parafuso, a aresta da placa, 50, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Item 2, que são os parafusos do centro, tá vendo? Item 2 e 5 são os mesmos. Então 2 é a distância entre parafusos aqui desta viga, viga 1, e o item 5 é a distância do parafuso para a viga 2. Então aqui, ó, item 2, item 5, também as mesmas distâncias, obviamente. Vamos deixar com 60, 60. E para finalizar o item 3 e 6,
a distância do parafuso entre o que seria, né, o que podemos dizer aqui que é a divisão, né, a parte que divide aqui, ó. Tá vendo? Essa parte onde está dividida aqui as vigas. Exatamente, se colocar uma linha no centro aqui, olha, nós vamos ter essa distância daqui ao parafuso, né, o primeiro parafuso que sai aqui, né? É como se eu tivesse, por exemplo, uma linha aqui, ó. Tá vendo? Não dá para enxergar, né? Mas então tá, é do centro ao começo do parafuso aqui. Então nós temos então o valor de 50, que é o que vai exatamente, é esse mesmo, item 3 e 6, não, o valor é 30, que vai corresponder à distância entre eles dois, esses dois parafusos aqui, a distância de 60, tendo como 30, né, que seria a distância considerando, né, a viga partida. Então tá, somando tudo, 280, que é o nosso comprimento da nossa chapa, e nós temos aqui no caso a largura. Largura nós temos distância item 1, 88,9. Podemos melhorar isso, né? Vamos colocar só 80. Vai ficar uma distância de, aqui, ó, de 80. Tá bom. E aí nós temos essa placa que está muito larga. Item 2, que seriam do centro, né? Edge, distância edge, que é a aresta, né? Vamos colocar aqui 30 apenas. Pronto. Aí a placa ela não sobressai a nossa viga. Agora nós temos essa configuração, porém, se observarmos aqui, olha, nós temos aqui parafusos que estão se tocando aqui, né? Na verdade, não há nem como fazer exatamente uma manutenção aqui, né? Tem como desrosquear, né? No caso, um parafuso que estão bem próximos, tá vendo? Olha, um do outro. Então, é uma configuração um pouco hipotética essa aqui, mas para efeito de conhecimento, né? Esse é a finalidade. Você vai ajustando as distâncias, né? À medida que, né, seria interessante pegar uma norma, né? Eu tenho a norma, quem sabe a próxima aula eu lanço a norma aqui certinho, porque existe uma norma de distância entre parafusos. Ok, pessoal? Essa aqui foi a aula de número 14, né, relacionada às nossas placas aqui. É aqui que nós definimos se eu quero elas tanto superior ou inferior e na alma, ou se eu quero só na alma, se eu quero somente na mesa, se eu quero em cima na mesa e na alma, ou se eu quero na alma e embaixo na mesa inferior, certo? E aí eu que faço essa definição, ok? Aqui nós definimos que ela vai ficar centralizada, tá no meio, ó, midley, né? Centralizada, e é isso aí. Então agora nós vamos partir para a próxima aula. Essa foi a aula de número 14, aonde colocamos aqui essa placa de junção de viga. Ok? Até a próxima aula. Um abraço.